Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Herbert, professor de matemática aí nos anos fundamental, ensino médio. Estamos aqui nesse ano, pessoal, agora uma série de vídeos aí, a qual pretendemos aí trabalhar a matemática, toda a matemática aí do ensino fundamental. Queremos evidenciar aí um curso completo e oferecer para vocês aí um conteúdo aí de qualidade, tá bom? Você que quer aprender matemática, tem dificuldades, queremos fazer um curso aí o mais básico possível e completo também possível, né? Nós temos conteúdo aí atualizado, conforme aí a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, está atualizado de acordo com as habilidades lá, viu? Habilidades e competências. Então não se preocupe, nosso material está atualizado. Tranquilo? Peço pessoal que nos apoie nessa iniciativa, que venha curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar, trazer seus comentários aí construtivos, que tudo vai ser bem-vindo, viu? Vamos lá. Nossa primeira aula aí, que iremos trabalhar nesse nosso curso aí completo, vai ser números naturais e sistema de numeração. Vamos ver o que está escrito aí para nós iniciarmos nossa aula. São diversas situações do cotidiano onde utilizamos números. Exemplo aí temos calendários, calculadoras, celulares, relógios, cédulas de dinheiro e etc. Então, pessoal, perceba uma coisa. Aonde quer que você for, no teu dia a dia, no cotidiano, seja qual for a atividade que você esteja aí desempenhando, no teu trabalho, na escola, no trânsito, nas ruas, comércio, né? Toda parte você vai ver situações do cotidiano que você vai utilizar números. Exemplo que nós temos aí os calendários, as calculadoras, as placas de automóveis, o teu número de celular, o dinheiro, né? Então os números estão por toda parte. Dificilmente você vai ter uma situação do teu dia a dia que você vai fazer algo que você não vai precisar usar números, né? Os números estão tão presentes no dia a dia das pessoas que eles sequer dão conta que utilizam números a todo tempo. Então perceba quão importante é o aprendizado da matemática, né? Não só para o aprendizado da disciplina, mas para o teu desenvolvimento aí social. A matemática já faz parte aí do cenário social do ser humano, do desenvolvimento e construção do aspecto social do ser humano, já que ele utiliza a matemática, os números, né, para diversas situações do seu dia a dia. Então, a matemática já faz parte desse âmbito social também do ser humano. Um pouco de história aí, para nós aprofundarmos mais nosso conteúdo. Os números, como conhecemos hoje, não surgiram do acaso. Foram necessários séculos e séculos de descobertas para chegarmos à escrita atual. Então perceba uma coisa, pessoal. Não foi ao acaso que os números surgiram. Não foi alguém que teve uma ideia mirabolante do nada, né? Para poder criar os números. Esse processo foi um processo longo na história da humanidade, né? Que se perpetuou por vários anos aí, né? Até desenvolver uma escrita atual, como conhecemos hoje, né? Hoje o sistema de numeração muito conhecido no mundo hoje, posso dizer o mais conhecido do mundo hoje, é o sistema de numeração decimal, que são os números que, como conhecemos aqui, né? Eu até representei aqui acima, aqui o conjunto dos números naturais, eu até pulei de falar ele, ó. Vamos falar dele um pouquinho aqui. Que são os números naturais que fazem parte também desse sistema de numeração decimal, né? Claro que os naturais são quem? Quais são os números naturais? Inicia-se com zero, aí vai para o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11. E por aí vai, pessoal. Perceba que os números naturais, ele tem um início, inicia-se com zero e vai até infinitamente mais positivamente. Ou seja, ele tem começo,
mas ele não vai ter um fim, uma vez que ele vai infinitamente mais no sentido da direita, tá? Ele vai da esquerda para a direita. Então é como se fosse aqui, vou fazer até uma setinha aqui, uma seta nesse sentido, né? O número tem um início, mas ele vai crescer aí, ó, infinitamente mais aí. É tanto que nós temos números gigantescos aí na matemática, né? No nosso sistema usual, né? Números enormes, por conta, né, dessa característica aí atribuída aos números naturais e ao nosso sistema de numeração usual. Tranquilo? Então, pessoal, voltando ao nosso raciocínio aqui, os números naturais são esses, vai do zero até infinitamente mais, né? Nós vamos ver cada vez mais detalhes, vamos estar com calma. Nós vamos ver mais adiante o próprio sistema de numeração decimal em si, mas vamos com calma. Vamos entender quais são os números naturais, vamos trabalhar essa questão aí da história, de como os números foram descobertos e, consequentemente, nós vamos avançar nosso estudo, tá? Tranquilo? Então, nós vimos aí que levou esse processo aí, esses anos, séculos, né, para que o homem chegasse à escrita atual, né? Compreender os números naturais, compreender os números que conhecemos hoje, não foi do dia para a noite, pessoal. Foi um processo bem longo da história aí, viu? Vamos começar aí com os povos primitivos, né? Os povos primitivos aí foram os primeiros aí a pensar na questão aí de associar símbolos a quantidades, né? Vamos ver uma pergunta aqui que nós temos aqui, que vai ser interessante. Quando o homem começou a contar, né? Nós vemos que tudo inicia aí com os povos primitivos. Os povos primitivos, eles tiveram aí desde o homem nômade, passou para o homem nômade, né? E depois o homem vivendo na sociedade, o homem social, que constituiu lá família, abrigo. Você vai perceber que gerou uma preocupação, eu posso dizer uma necessidade dos povos primitivos aí, em contabilizar aquilo que eles possuíam, né? Quando ele deixa de ser nômade e passa a viver em sociedade, ele vai acumulando agora bens, acumulando agora riquezas, digamos assim, né? Bens materiais. E nisso gerou aqui uma necessidade de eles viessem a contabilizar o que eles tinham, né? Então, por isso que quando o homem começou a contar, a partir desse princípio, né, da necessidade que eles tinham de contabilizar o que possuíam e dessa forma poder organizar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então, a partir do momento que ele teve bens, precisou registrar, representar aquilo que possuía, surgiu, né, com o passar do tempo, como nós vemos aqui, a necessidade de usar símbolos para registrar quantidades. Então, como é que funcionava aí? Vamos entender um pouquinho do lado da história, como funcionava aí a numeração nessa época, né? Vamos imaginar aqui, digamos que o homem primitivo ele tinha lá certa quantidade de animais, né? Vamos botar que ele tinha essa quantidade de animais. Vamos supor que nós não conhecemos os números ainda. Vamos pensar da forma que o homem primitivo começou a pensar. O que ele fazia, né? Então, para cada animal que ele tinha, ele geralmente associava ali uma pedra. Ele pegava uma pedra ali, uma pedrinha, né? Ele dizia, eu tenho tanto animal, uma pedra. É o sistema da comparação, né? Ele comparava a quantidade que ele tinha com uma determinada quantidade de objetos, para poder representar o todo que ele possuía. Então, para cada objeto, uma pedrinha. Outro objeto, outra pedrinha. Um objeto, outra pedrinha. Então, pessoal, percebo que a associação comparativa entre quantidades e objetos específicos nessa era primitiva foi importante, uma vez que o homem começou a pensar pela primeira vez da necessidade de usar símbolos para representar coisas. Então, a simbologia das pedras, né, para determinar quantidades foi um salto significativo para o pensamento numérico e contábil da sua época. Então, veja que é importante compreender esses aspectos para compreender a grandeza
por trás da descoberta dos números. O que mais, pessoal? Além das pedras, eles utilizavam o que mais? Eles geralmente pegavam ali os pedaços de ossos, né? Isso é uma outra ideia associada aí. E eles pegavam ali para cada quantidade de coisas que eles possuíam, eles faziam uma gravura, um entalhe, né? Eles faziam sulcos nos ossos. Cada sulco representava uma determinada quantidade. Essa também era outra forma que eles utilizavam para representar valores. Então pegavam os ossos que sobravam ali dos animais que eles tinham ali e gravavam esses sulcos, né? Essas gravuras nos ossos representando também quantidades. Isso foi muito ocorrer com bastante frequência na Idade Primitiva. E se você for estudar a fundo a história da matemática, você vai ver que esses aspectos foram recorrentes e que passo a passo os avanços foram acontecendo. Posteriormente também temos exemplo aí das cordas, né? Ver se conseguimos desenhar aqui uma corda aqui. Imagina que é uma corda, tá bom? Ele pegava uma corda aqui, o homem primitivo, né? O homem já um pouco mais evoluindo com o tempo, veio de pedras, passou por os ossos, agora construía a corda, né? Constituía uma corda. E para cada quantidade de coisas que possuía, ele fazia um nó. Um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui e outro nó aqui. Perceba como foi o processo evolutivo. O homem pegava pedras, representando certa quantidade. Depois os ossos, para fazer os entalhes. Cada entalhe, cada sulco nos ossos era uma determinada quantidade. Depois teve as cordas, né? Cada nó também representava uma quantidade. Mas detalhe, pessoal. Esse foi só o pontapé inicial na história da humanidade, né? Na história da matemática, para poder desenvolver aí a simbologia numérica. Qual que era o problema, pessoal? O principal problema, digamos assim, que os povos primitivos tinham com essa maneira de representar os números. É o seguinte, a dificuldade era, vamos pensar pelas pedras aqui. Cada pedra para um objeto. Digamos que ele tinha 200 animais no seu pasto. Ele teria que pegar 200 pedras ali. Ele não sabia dizer 200, mas ele pegava 200 pedras, colocava em um determinado recipiente, um saco, digamos assim, vamos pensar dessa forma, para poder levar em uma relação comercial para alguém de, olha, eu tenho tantos animais. Então perceba que esse sistema aí, essa maneira simbólica e inicial de representar quantidades não é viável. Porque se ele vai colocar 200 pedras em um ambiente e levar para algum lugar para mostrar o quanto que ele tem de certa coisa, vai ficar inviável. Imagine o peso que vai ter carregar 200 pedras aí, representando cada uma determinado bem do homem primitivo, né? Imagina se fosse mil animais, 1000 coisas que ele tivesse, 1000 pedras, dificilmente ele vai conseguir levar para algum lugar. Então disso, pessoal, o tempo foi passando e a necessidade de usar símbolos, né? Aquém desses, que nós já aprendemos aqui, mas símbolos representativos, foi evidente a cada vez mais. Isso nós vamos ver na próxima aula aí, alguns sistemas de numeração que foi surgindo na história, que representou saltos significativos na evolução. Por enquanto, nós vamos parar por aqui. Nós vamos ver continuar a nossa aula aí com a história dos números. Vamos ver sistema de numeração mais à frente. Iremos aprofundar mais nosso conhecimento. Essa é só a primeira aula, pessoal. Então, vamos parar por aqui, senão o vídeo vai ficar longo. E continue assistindo, que com certeza você vai aprender bastante matemática. Tranquilo? Beleza. Tchau, galera.